na beira do assento. Forton. Chautiar estava pulando pelos corredores com alegria absoluta enquanto se dirigia ao escritório do rei feiticeiro. Não era seu método usual, mas passear era muito casual, e correr, por mais que quisesse, não a deixava saborear adequadamente a antecipação ou expressar sua felicidade avassaladora. Então ela pulou, mãos em seu guarda-sol, seu vestido imaculado, perfeito, até, exceto que o nó nas costas estava um pouco frouxo. Caso ele queira desamarrá-lo rapidamente. Ela pensou com alegria enquanto chegava à porta. Ela bateu 3 vezes, e quando a última batida desapareceu, ela o ouviu chamá-la para dentro. Ela abriu a porta com uma única mão e caminhou propositalmente para dentro, fechando a porta com um empurrão delicado. Ela se ajoelhou a alguns metros da mesa dele e abaixou a cabeça. Venho como meu senhor ordena para relatar nossos muitos sucessos em seu nome. Ela disse formalmente enquanto sua mão subia e tocava seu seio. Ela sentiu um lampejo de frustração ao sentir o acolchoamento por baixo, mas isso não apareceu em seu rosto nem um pouco. Você realmente teve grande sucesso, Chautiar, Ains pronunciou enquanto ele atingia a pose 2 do rei nobre com seu maxilar para fora com um leve olhar para cima e sua mão estendida na frente dele. Como então eu posso recompensá-la? Dentro da razão. Ele acrescentou cautelosamente, e suprimiu um estremecimento quando viu o leve beicinho aparecer como seu pedido sem dúvida irracional de que ele reivindicasse seu corpo, vindo à mente e sendo empurrado para o lado. Seu rosto se iluminou, embora servir ao Supremo seja recompensa suficiente por si só. Se isso lhe agrada, meu senhor, eu lhe pediria uma coisa humilde. Sim? Ains perguntou, lutando para manter a ansiedade longe de sua voz enquanto quebrava a pose. Recompense-me com a mesma punição que você me deu da última vez, meu senhor. Ela exclamou e se lançou para a frente. De 4, deixe-me entregar meu relatório a você enquanto você me reivindica como seu assento. Peroroncino. Ele lamentou dentro de sua cabeça, mas sem nenhuma maneira de recusá-la. Ele se levantou e caminhou lentamente até onde ela esperava. Chautiar já estava respirando com dificuldade, seus olhos cheios de expectativa esperançosa. Seus lábios entreabertos enquanto ela bufava e soprava com profundo desejo. Ele estendeu a mão, seus dedos esqueléticos acariciaram suas pequenas costas. Ela parecia tão delicada e infantil. Eu sou um chefe terrível, como posso fazer isso com o filho do meu amigo? Mas o que mais há? Ele pensou, ao mesmo tempo feliz por não ter um estômago para a bile subir, e desejando ter um para que pudesse expelir a sensação doentia de que estava explorando a lealdade de Chautiar. Ela estremeceu com o toque dele, causando um arrepio nele que ela não conseguiu ver quando os dedos dele se retiraram. E então ele se virou e sentou nas costas dela. Entregue seu relatório, Chautiar. Ele disse, então acrescentou, mas não demore muito, eu preciso encerrar as coisas aqui. A guardiã exterior Renner deve chegar em breve para me informar sobre seus esforços de reconstrução e apresentar uma lista de candidatos aceitáveis para oferecer contratos para a reconstrução de sua nação. E eu devo fazer o mesmo com Calca depois disso. Há licitantes de vários países graças a esta reunião, então pode levar algum tempo. Perdoe a pergunta estúpida, meu senhor. Chautiar começou enquanto respirava pesadamente devido ao seu desejo. Mas por que você está oferecendo contratos para países estrangeiros? Uma proposta tirada em parte de algo que Neia sugeriu depois de aprender o ofício com Tinamuk. Aparentemente ele ajudou a desenhar um pouco disso ao longo do caminho durante suas viagens. Os forasteiros trabalharão por meio de guildas estabelecidas para trabalho e fornecerão o seu próprio para quaisquer deficiências. Eles serão então expostos ao trabalho morto-vivo para seus propósitos práticos, protegidos por paladinos da justiça negra e cuidados por nossos sacerdotes. A economia e a habilidade, combinadas com a confiabilidade absoluta de nosso sistema para impor a justiça e pagar generosamente, e em dia, tornarão a fé de nosso império muito atraente. Uma vez expostos a esses muitos benefícios, eles farão petições às suas terras natais para acolher nossos sacerdotes para que abramos templos. Esses templos alugarão trabalho morto-vivo e enriquecerão ainda mais o império, enquanto nossos paladinos e sacerdotes fornecerão segurança e saúde sem consideração de raça, e espalharão ainda mais o livro negro. Com o tempo, talvez 10, 20 ou algumas centenas de anos,
eles buscarão se juntar a nós por sua própria vontade, eles se entregarão livremente, e não haverá necessidade de outra grande campanha como aquela em que estamos envolvidos agora, não precisaremos destruir nosso prêmio para reivindicá-lo. Ele explicou pacientemente e deu um tapinha na cabeça dela. Eu vejo. Ela engasgou e estremeceu em alívio enquanto ele acariciava sua cabeça. Vamos para o meu relatório. Ela disse sombriamente e detalhou tudo. Embora ela desejasse desacelerar, ela não suportaria desobedecer para extrair sua recompensa. Então, em vez disso, ela simplesmente contou a ele tudo nos relatórios que ela havia escrito, assim como suas próprias opiniões e observações pessoais, antes de finalmente chegar ao que ela sabia que ele realmente queria, ouvir o que ela mesma havia aprendido e como ela havia crescido. Muito bem, Chautiar, muito bem, você está aprendendo, está crescendo, não é mais a mesma que era quando partiu, e estou muito orgulhoso de você. Ele disse, e impulsivamente começou a acariciar a cabeça dela. Tão perdido em suas palavras ele ficou enquanto ela relatava tudo, e tão orgulhoso ele estava, que mal percebeu quando respondeu quando 3 batidas atingiram a porta. No entanto, ele foi imediatamente trazido de volta à realidade e percebeu quais eram suas circunstâncias quando Renner entrou em sua forma de arcanjo, com Brennglaus parado logo atrás de seu ombro direito. A primeira coisa que Renner notou foi o ser incompreensivelmente poderoso, uma criatura que ela sabia que podia, e matou dezenas de milhares de guerreiros em meros minutos, sendo usada como uma cadeira por um ser ainda mais incompreensível, imediatamente feliz que seus olhos brancos não registraram surpresa e a desgraçaram. Ela agiu como se nada estivesse errado e caminhou para dentro e se ajoelhou diante do monarca sentado com suas asas dobradas humilhando ao redor de seu corpo enquanto seus olhos se viravam para baixo e sua cabeça cobria seu peito. Atrás dela, o rosto de Bren se contorceu em choque e terror, sua respiração acelerou e seu coração bateu 100 vezes mais rápido do que em sua batalha mais difícil. Ela viu seu rosto, mas nele ele não viu reconhecimento, apenas desejo distorcido e saudade enquanto ela contava tudo ao seu mestre. E isso é tudo, meu senhor. Ela disse relutantemente. Muito bem, Chautiar, por favor, espere lá fora com o guarda-costas da princesa. Ains disse enquanto se levantava. Ele estendeu a mão, que ela delicadamente pegou, e se levantou com um leve puxão em seu braço. Ela saiu da sala, passou pela princesa, e quando Bren também saiu, recuando o mais rápido que pôde, ela fechou a porta para deixar a realeza em paz. Guardiã externa Renner se reportando ao seu senhor. Ela disse sem tremer na voz, eu quero fazer isso com Clean. É inspirador. Maravilhoso. Incrível. Como eu não pensei nisso? Existe algo que esse gênio das trevas não possa imaginar? Ela se perguntou com um salto repentino em sua devoção que disparou sua já considerável lealdade para além dos céus. Quando Bren ficou sozinho com Chautiar, ele imediatamente começou a tremer e não conseguia desviar o olhar dela. Ela o ignorou a princípio enquanto se encostava na parede ao lado da porta, seus olhos fechados altivamente ela batia seu guarda-sol fechado no chão com aborrecimento. Você vai ficar só me encarando? Eu sei que sou bonita e tudo mais, mas acho que nunca fiz ninguém tremer por causa disso antes. Ela riu um pouco da piada, ela podia sentir o gosto do terror dele no ar ao redor dele, e respirou um pouco mais fundo para saborear ainda mais. É você, é realmente você. Ele repetiu as palavras que ela ouviu dizer pela primeira vez, o medo estampado em cada centímetro de seu rosto, seus lábios nunca se fechando, exceto para repetir a frase. O que exatamente você quer dizer com é você? Quero dizer, quero dizer, você sabe o que eu quero dizer. Ela estalou em aborrecimento e abriu os olhos para olhar para ele. Ela colocou uma mão no quadril enquanto o encarava e apontou seu guarda-sol para ele. Você não tem educação. Você não sabe o quão rude é apenas olhar para alguém e repetir as mesmas 2 palavras várias vezes como uma pessoa louca. Explique-se. Ela exigiu em aborrecimento. Você não me reconhece? Ele perguntou. Nós nos conhecemos. Bem, eu lutei. Você não estava realmente lutando. Eu te entediei. Você brincou comigo e quebrou meu orgulho a nada. Eu nunca poderia te esquecer. Bren disse enfaticamente enquanto encontrava sua voz novamente. Chautiar tocou a covinha em sua bochecha e desviou o olhar pensativamente. Temo não me lembrar de você,
acho que pode ter sido quando eu estava controlada. Isso aconteceu alguns anos atrás. Receio que depois que fui morta e ressuscitada para quebrar o controle, perdi toda a memória do que aconteceu antes. Bem, acho que não me sinto mal por ser esquecido agora. Bren respondeu desconfortavelmente. Matou. Ela matou? Como alguém poderia ser forte o suficiente para fazer isso? Ele se perguntou, horrorizado. Eu também me esqueceria de você se você fosse fraco demais para me preocupar com você. Chautiar comentou enquanto batia a ponta do guarda-sol de volta no chão, ao lado do seu pé. Existe alguém a quem isso não se aplica? Ele perguntou num impulso sarcástico. Poucos, Lord Ains, Albedo, Cocytus, Mare, Momo e possivelmente Sebas poderia durar alguns minutos, mas mesmo a maioria dos guardiões não são páreo para mim sozinha, embora. Ela parou de bater em seu guarda-sol e desviou o olhar pensativamente novamente. Embora? Bren perguntou com um impulso urgente que algum segredo de força poderia passar de seus belos e terríveis lábios enquanto sua mente corria. Sebas pode ser igual a ela. E Momon, o humano? Pode ser que os humanos possam atingir o pico afinal? Ele se perguntou com uma alegria repentina em seu coração. Uma coisa que eu não sei, e acho que ninguém sabe ainda, é se os criados serão capazes de crescer em força para se comparar a nós, ou se eles são tão evidentemente limitados quanto a maioria dos seres deste mundo. Ela disse casualmente. Criados? O quê? Ele perguntou com esperança esmaecida, suas palavras como as de um homem se afogando tentando agarrar uma corda que parecia prestes a quebrar se ele a puxasse. Como sua senhora, a guardiã externa Renner, ou a garota demônio. Chautiar explicou com um pouco de aborrecimento. Desculpe, a garota demônio? Ele perguntou, eu não conheço nenhum demônio. Ela revirou seus lindos olhos, e um impulso brincalhão tomou conta dela. Ela se aproximou de Bren, lentamente, um passo de cada vez. Ele ficou paralisado no lugar enquanto ela olhava para o humano alto, largo e poderosamente constituído que ela poderia ter quebrado com seu dedo mindinho. Anos atrás, havia uma fêmea humana que, sozinha entre seu povo, seguia nosso mestre como uma serva. Pouco antes desta guerra, ela foi levada por humanos que souberam de sua existência por acidente. Ela foi torturada até o suicídio e ressuscitada como uma demonia da vingança. Humanos. Ela riu com um sussurro. Vocês são tão fracos como espécie, e ainda assim, suas almas variam tão selvagemente, como se vocês tivessem apenas sua carne em comum, mas dentro delas jazem os espíritos de demônios, anjos, vampiros, lobisomens, sua versatilidade e a sua graça salvadora. Bren se manteve firme, embora cada fibra de seu ser lhe dissesse para correr. Eu juro, Clint não estaria tremendo assim, mal se segurando para mijar nas calças. Se não fosse por Sebas, eu já poderia ter feito isso. Ele pensou consigo mesmo enquanto inalava o cheiro de sangue e beleza do monstro delicado que olhou para cima e tocou sua carne. Um único gesto, e seu rosto seria arrancado. Ele criou coragem e disse calmamente: Você não vai fazer isso. Não vou, ela disse docemente. Não, você está me provocando, brincando com o medo que sente de mim, mas não vai, porque eu sirvo a um servo do mestre que temos em comum. Você não fará nada comigo sem a permissão dele. Ele disse com toda a confiança que conseguiu reunir. Sua mão caiu e ela soltou um suspiro. Você está certo, mas foi meio divertido te provocar, e eu quis dizer isso. Sua espécie é versátil. Você pode se tornar tantas coisas, ser tantas coisas, se nosso poder é profundo. O seu é amplo, eu vi isso em Restize. Vocês são um povo útil para governar, quando guiados pela sabedoria do nosso Deus. Ausente isso? Ela deu de ombros indiferentemente. Outra pergunta? Bren perguntou, ansioso para desviar a conversa daquele assunto. Tudo bem, é melhor assim. Está chato aqui sem o Lord Ains para servir. Ela resmungou, e Bren seguiu em frente. Ele segurou as palavras por um momento, como se estivesse com medo da resposta, mas cuspiu rapidamente quando reuniu sua vontade. Você disse que esses criados ganharam poder, Renner. Eu entendo, ganharam um objeto. Mas você disse que o outro foi simplesmente transformado por magia sem nenhum item. Por quê? E eles se tornaram igualmente fortes? Chautiar sentiu uma sensação de alívio com as perguntas simples lançadas em seu caminho. Era difícil parecer suprema, mesmo para um inseto.
Quando eles tinham perguntas que ela não conseguia responder, como podia, ela falou com confiança arrogante e a vaidade dos fortes. Itens como esses são raros. O usado em Renner foi trazido do outro mundo dos supremos. Eles não são usados levianamente. Em Vanisa, eu sei que Nosso Senhor usou um pergaminho, que era mais abundante, mas isso exigia que ela morresse primeiro, como ela morreu a serviço de nosso Mestre, dando sua vida para proteger o conhecimento quase inútil para que ela não pudesse machucá-lo nem um pouco. Ele escolheu usar um desses pergaminhos. Esses também não são comuns, mas mais ainda podem ser feitos, muito antes dos itens. E o poder deles? Ele perguntou esperançoso. Sem observação direta é difícil dizer, mas eu colocaria Renner como aproximadamente igual em força a um Cavaleiro da Morte, tornando-a impossível para quase qualquer aventureiro adamantite solitário derrotar. Embora uma equipe assim, isso poderia ter sucesso se eles tivessem que lutar contra ela, dependendo de suas táticas, equipamentos e trabalho em equipe. Chautiar respondeu pensativamente, e se surpreendeu. Eu acabei de fazer isso? Eu fiz. Eu fiz. Eu pensei em uma maneira de vencer sem apenas entrar e matar. Eu avaliei alguém que eu não precisava e fiz um bom trabalho. Ela sentiu uma expressão enorme e alegre se formando em seu rosto que ela não conseguiu conter. Ela podia ver que ele queria perguntar o que trouxe o sorriso ao seu rosto, mas ansiosa para fazer a mesma coisa novamente, ela seguiu em frente. No caso da demonia, ela perdeu força ao morrer, mas sua nova forma era muito mais forte do que a outra. Eu a colocaria acima, digamos, de Neia, mas abaixo de um Cavaleiro da Morte. Ela também ganha força de maneiras estranhas, e eu não a vejo há cerca de 1 ano, então isso pode ter mudado. Seu sorriso só aumentou. Eu fiz de novo. Eu fiz. Eu não apenas avaliei a força, mas a fraqueza em meu conhecimento. Meu mestre estava certo. Ele estava certo. Ele não estava apenas sendo gentil em me elogiar. Ela pensou consigo mesma. Lady Chautiar? Bren perguntou enquanto ela começava a enxugar os olhos acima do sorriso mais largo que ele tinha visto em muito tempo. Há algo errado? Ele terminou a pergunta enquanto ela balançava a cabeça. Não, algo está certo, algo que acabei de perceber, e talvez eu não tivesse percebido, se você não tivesse insistido com suas perguntas irritantes para passar o tempo. Ela riu da piada. Ele não fez isso. Eu não estava tentando ser uma. Ela ignorou as palavras dele. Por que ninguém entende piadas neste mundo? Ela se perguntou antes de prosseguir. Está tudo bem, está tudo bem. Percebi algo maravilhoso, e suponho que lhe devo por isso. Vá em frente, peça-me algo. Meu senhor insiste que o bom trabalho deve ser recompensado. E isso, eu acho, inclui acidentes felizes. Seu rosto ficou sério e ela bateu com seu guarda-sol no chão algumas vezes enquanto esperava seu silêncio surpreso. Eu quero poder, diga-me, minha humanidade é algo que eu trocaria em um piscar de olhos por até mesmo um fragmento do poder em seu dedo mindinho. Eu refinei minha lâmina até os limites da minha habilidade. Nenhum mero humano poderia derrotar minha lâmina, tenho certeza disso. Outros podem comparar, eles podem contestar, mas todas as coisas sendo iguais, espada contra espada. Eu sou o melhor, e ainda assim continuo sendo um inseto que nunca pode escalar os picos da montanha. Em uma palavra, tortura, agonia. Diga-me o que eu posso fazer para ganhar uma mudança como Renner ou outro. Por favor. Ele caiu de joelhos e abaixou a cabeça. Sua espada ele sacou e segurou-a em suas palmas abertas acima de sua cabeça. Juro pela minha lâmina que sempre usarei minha força pela causa do nosso mestre. Apenas me diga como realmente atingir o pico, para que eu nunca mais fale. Ele perguntou com uma humildade desesperada e dolorida. Chautiar tocou sua lâmina. O comentário dele sobre seu próprio fracasso despertou a infeliz lembrança do dela. Um toque de seu dedo e ela poderia quebrar o objeto. O silêncio permaneceu entre eles. Não está claro? Chautiar perguntou arrogantemente. Preste o melhor ou mais fiel serviço que puder. Renner entregou um reino ao meu mestre. Vanisa morreu em agonia para permanecer uma serva fiel. Se há outra maneira de ganhar o reconhecimento do meu mestre para ganhar tal elevação, eu não sei. Você pode implorar a ele, mas implorar um favor de um rei a quem você não serviu pessoalmente não é provável que termine bem, e se você for até ele buscando o caminho da recompensa em vez do caminho do bom serviço, você também deixará de obter o desejo do seu coração.
Bren pensou sobre isso. Há um reino agora, não é? Que se rasgou em vez de se submeter da maneira que deveria ter feito. Se eu me tornasse seu rei e o entregasse, isso provaria meu valor e lealdade? Talvez. Chautiar deu de ombros. Só meu mestre pode dizer. Se você quiser arriscar, pode perguntar a ele. Chautiar traçou seu dedo para a frente e para trás ao longo da lâmina. Uma vaga lembrança veio à mente dela cortando sua unha. De alguma forma, porém, eu não vejo você como o tipo que pergunta. Com a cabeça ainda abaixada, Bren conseguiu dar uma risada sombria. Não realmente. Eu vivi pela minha espada a minha vida toda. O acaso e a vida me trouxeram até aqui. Vou deixar que me levem mais longe. Vou buscar a permissão da princesa Renner para uma missão minha na primeira oportunidade. Obrigado, Lady Chautiar. Chautiar tirou a mão e se recostou na parede. Suponho que você seja bem-vindo. Isso nos deixa quites, então. Sim. Para tudo. Ele disse enigmaticamente enquanto guardava sua espada e se levantava. Seu medo se foi, e um renovado senso de propósito cresceu dentro de seu peito além da existência mundana da vida comum como um guarda-costas que não era necessário e uma existência obsoleta na capital. Ele relaxou com facilidade contra a parede. Assim que a porta começou a se abrir e a guardiã externa Renner saiu da sala com um sorriso agradável no rosto. Tudo bem, Bren. Vamos nos misturar um pouco antes de irmos para casa. Sim, princesa. Ele disse enquanto a seguia. Chautiar, Ains disse de dentro, vai e veja se eles conseguem voltar o mais rápido possível, o mesmo para General Henry e Lady Laqueus, assim como o rei Zanak, rainha Zexi e Shindai Khan. Então, depois que eu terminar com todos os outros participantes em algumas discussões triviais no fim da tarde, abra portais para todos os outros delegados para casa também. Então retorne para o exército você mesma, e vamos terminar este exercício de construção de equipe que a teocracia Slane chama de guerra. Com prazer, meu senhor. Chautiar disse com uma reverência e voltou para o salão principal com um sorriso no rosto que não queria desaparecer. Crossroads, dia seguinte. Henry entrou no escritório como se nunca tivesse saído, o portal se abriu, e lá estava ela com a armadura completa, seu longo cabelo solto, selvagem, até mesmo glorioso, uma expressão endurecida em seus olhos que lembrou Lupus Egina mais de Neia Baraja Duque de Henry Emot Bariari. Vendo sua protegida e amiga retornar, Lupus Egina deixou sua posição, ficando ao lado de Sam, que estava sentada em sua mesa, e foi abraçá-la. Bem-vinda de volta, general. Lupus Egina sorriu largamente e beijou Henry na bochecha. Henry retribuiu o gesto e elas se abraçaram gentilmente por um momento antes de recuarem. O Goblin estrategista olhou para cima de onde estava escrevendo. Bem-vinda de volta, general. Ele disse na voz envelhecida, mas sábia, que sempre teve, e pousou a pena com a qual estava escrevendo. Em frente a ele, estava sentado um prisioneiro que Henry não via desde que a conferência havia começado. Ela não estava rindo dessa vez, enquanto Henry andava até o lado administrativo da mesa, e o estrategista Goblin se levantou e cedeu o assento para ela. Henry sentou-se e olhou nos olhos de sua prisioneira de mais alta patente. As coisas não funcionaram muito bem para o seu povo, não é? Ela perguntou calmamente. Ira balançou a cabeça de um jeito discreto, normalmente reservado a crianças que sabiam que estavam em apuros. Henry cruzou as mãos sobre a mesa à sua frente. Gostaria de saber quantos do seu país foram dizimados agora? Tenho certeza de que o general Nimble aniquilou todas as aldeias que massacraram seus ocupantes, provavelmente até destruiu algumas cidades rebeldes. E a propósito, não sei se você percebeu isso, mas está frio lá fora. Duvido que algum dia saberemos quantos do seu povo simplesmente morreram congelados, porque você não está rindo. Não foi tão engraçado há um tempo atrás quando sua pequena rebelião começou e seus insurrecionistas começaram a matar meus soldados? Não foi hilário quando minha generosidade para com seu povo foi retribuída com emboscadas e sangue nas ruas? A vice-comandante Ira olhou para a superfície da mesa e não encontrou os olhos de Henry. Você queria que eu fosse Neia, não é? Ela exigiu. Ira balançou a cabeça. Não queria. Henry quase gritou. Bem? Fale mais alto. Ou devo deixar Lupus Egina mostrar como ela derrota a oposição? Henry gritou, e Ira se endireitou com um sobressalto. Você tem alguma ideia do que fez? Henry exclamou.
Você sabe onde eu estava? Ira olhou para ela com uma expressão vazia e silenciosa. Fui a uma conferência de líderes mundiais, e enquanto estava lá, confrontei a General Baraja sobre seus métodos brutais. Graças a você ou pelo menos seu povo, a General Baraja teve a réplica perfeita para minhas críticas, que suas conquistas não tiveram rebelião, enquanto todas as minhas se levantaram. Você não entende. Você a fez parecer certa em massacrar seu país inteiro. O olhar vazio de Ira arregalou os olhos de medo. A General Baraja já retornou ao seu exército, e o exercício estúpido de futilidade do seu país por todo o norte deu a ela a justificativa exata de que ela precisa para não deixar ninguém vivo de Wheaton Akami Miyako, e de todos aqueles com ela que têm o poder de argumentar contra isso, a quem ela pode ouvir, apenas 1 ou 2 podem sequer considerar isso. Ira abriu a boca para falar, as correntes em seus pulsos tilintaram enquanto ela começou a torcer as mãos. Valeu a pena rir antes? Henri perguntou friamente. Não. Ira respondeu calmamente, eu ajudarei. Lupus Egina me trouxe uma oferta, para salvar Eiqueren, e todos os nossos soldados, se eu ajudar a derrubar o exército. Ela me disse que Boabdil provavelmente não estará no comando, mas eu conheço Eiqueren, nós subimos na hierarquia juntos, ele é como um irmão mais velho para mim. Tudo bem. Henri disse enquanto seu corpo começou a relaxar ao sinal de cooperação. A tensão foi drenada dela como água de um balde que teve um vazamento. Conte-me mais. Ira respirou fundo. Ele ainda depende muito do general para conselhos, assim como eu, na verdade. Se Boabdil se foi, então depende do porquê. Nosso general não gasta vidas como cobres, ele valoriza seus soldados como seus filhos. A situação era desesperadora quando você me pegou, se isso não mudou. Ela olhou inquisitivamente para General Henri. Se por mudou você quer dizer piorou para você, então sim, piorou. O rei feiticeiro exterminou seu único outro exército, apenas apontando para ele, com líderes das nações vizinhas assistindo com admiração. Acredito que você chamaria as circunstâncias dele de posição de força. Henri respondeu friamente. Ira engoliu em seco. Eu entendo. Então se o general Boabdil estiver ciente disso, e eu presumo que ele esteja, ele dirá a Eiqueren para se render. Mas ele não o fará incondicionalmente. Eu o conheço como conheço meu irmão. Eiqueren é orgulhoso, mas também afetuoso, e não para bajulá-lo, mas ele o tem em alta estima. Entendo. Henri disse neutramente, quando você diz carinhoso, você quer dizer. Ele ama as pessoas comuns, ele era uma delas, poucas pessoas sabem disso. Ele passou os primeiros 12 anos de sua vida como um garoto de rua, salvou o filho de um homem rico de se afogar no inverno. Manteve o garoto vivo e foi recompensado com uma adoção, uma educação, e agora aqui está ele. O engraçado é que, se ele estivesse onde eu estou quando a insurreição começou, ele provavelmente teria chorado, em vez de rir. O rosto de Ira se contorceu em um amargo, porque ele teria visto toda essa destruição chegando, mas eu não. Entendo, parece que ele era o mais sábio de vocês dois. Henri disse com uma voz áspera. Concordo. Ira respondeu amargamente, ele vai se render, mas não levianamente, ele vai exigir algum tipo de concessão, ele sempre dá seu toque pessoal aos planos do general, quase sempre para melhor, ele é. Eu odeio admitir isso, e se você disser a ele que eu disse isso, eu vou negar para sempre, mas ele é um oficial melhor, um comandante melhor do que eu. Ele é confiável? Henri perguntou calmamente. Ira assentiu. Em um jogo de cartas, nem um pouco, mas em todo o resto? Exija um juramento em um certo nome, e ele o manterá, mesmo que isso o mate. Henri se inclinou para a frente com interesse. Qual nome? Ira mordeu o lábio e desviou o olhar em desconforto, sacudindo as correntes em seus pulsos novamente. Ele me disse isso em segredo. Se vier de você, ele saberá que chegou até você através de mim. Se eu lhe contar, você deve jurar pela vida de Nemu que lhe dará os termos mais generosos que puder, e os manterá na letra e no espírito. Como você sabe o nome da minha irmãzinha? Henri perguntou com repentina frieza na voz e um olhar que prometia morte por uma resposta desagradável. Ira olhou para ela como se ela tivesse se tornado densa. Eu sou uma vice-comandante sob o general Boabdil. Você é chefe da vila onde seu rei feiticeiro apareceu pela primeira vez e apagou a escritura da luz solar.
Você realmente acha que nunca nos daríamos ao trabalho de verificar o lugar ou descobrir quem fez o que lá fora, ou qualquer coisa que pudéssemos sobre eles? O general Boabdil é meticuloso, e garantiu que aprendêssemos tudo sobre você, já que estávamos indo para o norte e, por mais estúpido que pareça agora, nos perguntamos se poderíamos acabar em carne nós mesmos. Entendo. Henry disse quando entendeu, e depois nem piscou. Juro pela vida de Nemu que farei o que você pediu. Satisfeita, Ira olhou para ela novamente. Diga a ele para fazer um juramento em nome de Eostre, e ele nunca a trairá. Bom, agora, que exigências ele provavelmente fará? Henry perguntou, implacavelmente. Comida, água, cobertores, abrigo para seu exército. Ele provavelmente pedirá para deixá-los passar o inverno aqui em Crossroads em vez de ir para o norte. Ele provavelmente pedirá algum tipo de tarefa para mantê-los ocupados, em vez de prisão formal. Ira sugeriu timidamente enquanto pensava no assunto. Não é irracional. Henry disse pensativamente, a cidade em si pode ser tratada como uma prisão de tipos graças ao seu estado reduzido. Ela fez uma pausa para olhar para Ira, que teve a boa graça de olhar para as correntes em seus pulsos e refletir amargamente sobre seu pensamento ruim através do riso. É só isso? Ela balançou a cabeça. Não, não é. Se ele pode dizer que respeita você, olha, eu nem sei mais no que acreditar. As histórias sobre você que foram espalhadas para a população eram todas uma completa e total besteira. Nós sabíamos no nível de comando, mas as histórias sobre Neia eram tão exageradas que nos perguntamos se estávamos sendo enganados também sobre ela. Mas mesmo pensando que esse era o caso, medo, ele tem medo dela. O que quer que ele peça a você, de alguma forma pertencerá. Ao avanço daquele sobre Kami Miyako, ele pode pedir que você corra para a cidade, ou tente convencê-la a não matá-la. Eu não sei, mas sei que temer o que ela faria lá impediu muitos de nós de uma boa noite de sono. Entendo. Henry disse sucintamente, seus olhos de pedra não piscaram nenhuma vez enquanto Ira continuava, e quando a vice-comandante terminou de falar completamente, e Henry reconheceu suas palavras, ela respondeu mais longamente e com mais força, pelo que tenho ouvido, se alguma vez houve uma cidade que causou sua própria destruição, é a sua. Mas, eu não tenho amor por matança, eu farei o que puder, mas não prometo que posso evitar sua sede de sangue. Você pode muito bem estar me pedindo para prender o vento antes que ele sopre em seus rostos. Ira voltou a torcer as mãos, tilintando as correntes de metal novamente como se fosse música para acompanhar o pronunciamento sombrio de Henry. Não posso te dizer mais nada, sério. Estávamos com falta de comida antes, ele não vai barganhar de uma posição de força, ele vai usar o que tem. No entanto, tão bem quanto qualquer um poderia, ele sabe que você quer acabar com tudo isso. E é a isso que ele vai apelar. Estou contente em deixá-lo fazer isso. Henry respondeu, mesmo ao ponto de lidar com Neia. Lupus Egina, dê banho na prisioneira, devolva seu equipamento militar a ela, permita que ela se vista adequadamente, então a leve por Crossroads para que ela possa ver os resultados do que ela achou tão engraçado antes. Então, por favor, garanta que ela tenha uma refeição adequada e deixe o exército pronto para ir. Eu presumo, é claro, que todos os elementos dissidentes sejam eliminados. Lupus Egina deu um sorriso malicioso, dolorosamente abatido, das vilas mais ao norte, leste ou oeste de Ikari, até as mesmas de Crossroads, ninguém ousará levantar sequer um sussurro de desafio, e em alguns lugares, não há mais ninguém para sussurrar, graças à chegada oportuna das forças do general Nimble a algumas cidades e vilas espalhadas pela área. Bom, Henry disse secamente, então cuide de tudo isso e vamos nos preparar para nos mover. Puxe alguns pergaminhos de 6º nível para controle climático localizado. Eu quero um clima agradável de primavera na nossa frente até onde o exército do general Ikeren está congelando suas bolas. Isso deve ser mais ilustrativo de suas circunstâncias, apenas no caso de eles terem a intenção de nos forçar a cortá-los. Henry fez um gesto brusco de cortar com a mão, e enquanto Lupus Egina ria da piada obscena, Sam instintivamente estremeceu em simpatia masculina pela piada e pelo gesto que a seguiu. Você conseguiu. Su. Lupus Egina respondeu enquanto se aproximava e segurava a prisioneira pelo ombro. Ah, e é bom ter você de volta, Henry, Su. É bom estar de volta, Lupu.
Henri sorriu calorosamente para sua amiga e estava se virando para Sam para perguntar mais detalhes, quando Lupuzegina acrescentou: Afinal, minhas noites são tão solitárias. Suela piscou e riu enquanto Henri ficava com o rosto vermelho morango novamente. Droga, Lupu! Sai! Ela gritou enquanto tentava e falhava em suprimir uma risada enquanto apontava para a porta enquanto a sorridente Lupuzegina conduzia Ira para fora da sala. Enquanto Ira saía, tudo o que ela conseguia pensar era: o direito de rir pertence aos vencedores, será que algum dia vou rir de novo? Kami Miyako. Deixado sozinho, Raymond mal conseguia ficar de pé, e quando Solution fechou a porta atrás dele, tudo o que conseguiu fazer foi cambalear até sua mesa e cair em uma cadeira. O tempo deixou de ter significado enquanto ele olhava para o nada, uma vida inteira, e eu estou realmente jogando tudo fora? Talvez isso fosse inevitável. Talvez eu simplesmente não quisesse admitir, mas talvez tenha se tornado inevitável no dia em que escolhi aceitar ouro do Rei Feiticeiro, ou mesmo antes, a partir do momento em que Zesti se despediu e fui forçado a fazer uma escolha, desde o momento em que peguei minha faca? Desde o momento em que ela se sentou comigo em nosso último encontro? Desde o momento em que senti simpatia por um cachorro quando criança? Se não sou mais um seguidor dos deuses, o que sou? Ele abaixou a cabeça até a mesa e colocou as mãos sobre o encosto, fechando os olhos com força. Deuses, qualquer um de vocês, todos vocês, se vocês realmente estão nos ouvindo, realmente cuidando de nós. Ele começou a pensar, quase chorando com um desejo desesperado de ser ouvido enquanto fazia a oração, apenas para congelar no meio do pensamento, e uma raiva fervente surgiu das profundezas de sua alma, onde o sangue de milhares repousava em sua consciência. Uma fúria crua e fervente voou de sua alma para aqueles que o ensinaram a ser o homem que ele tinha sido, para todos os ensinamentos que o levaram a passar pela dor 1000 vezes e fingir que não importava porque era vontade divina, e a prece sussurrada de desejo se tornou uma maldição odiosa de uma exigência. Então me derrube. Eu rejeito você. Eu sou um apóstata. Você quer o sangue de Zesti, você quer a miséria de Nua e a de outros como elas que ousam apenas existir. Amaldiçoo você. Amaldiçoo todos vocês. Me derrube se você tiver algum poder restante. Eu desafio você. Eu exijo isso de você. Me derrube ou eu vou derrubar o tijolo de cada templo. Eu usarei minhas facas e minhas habilidades para demolir cada pedaço de fé ainda depositado em você, a menos que você me derrube agora e prove que você é mestre em algo diferente de se esconder. Por um momento, os anos de vida de oração fiel rugiram de volta dentro dele, e exigiram que ele implorasse perdão e retornasse ao rebanho, mas ele não fez nada. Raymond não caiu de joelhos, ele não implorou aos deuses que o poupassem ou buscasse a salvação de seu abraço. Em vez disso, sua raiva se tornou um poço amargo de bile, e ele levantou a cabeça, então cuspiu com desgosto em seu próprio chão. Malditos sejam todos vocês, seus caminhos estão feitos. Vocês não machucarão Zesti, ou Nua, ou os pequenos que eu escondo aqui, nem qualquer outro enquanto eu puder levantar uma faca. Ele respirou fundo, exalou e respirou outra vez, depois outra, depois outra, depois outra, para dentro e para fora. Ele sentiu seu peito se expandir e contrair, ele colocou a mão sobre o coração batendo enquanto se recostava na cadeira, deixando a cabeça cair sobre o encosto para que ele olhasse para o teto. Eu não estou morto? Ele perguntou com espanto. Eu, realmente não estou morto? Ele repetiu, enquanto a compreensão surgia de que ele não seria abatido pela ira divina. Não, até onde eu possa ver. Solution disse enquanto voltava. Você esteve aí esse tempo todo? Ela perguntou incrédula. Eu acho. Ele respondeu enquanto trazia a cabeça para frente para olhar para ela. Há quanto tempo? Ele perguntou cansado. Horas, tipo, um monte delas, eu acho. Ela apontou para a janela, e ele olhou para trás. Estava escuro como breu lá fora, apenas as velas de seu escritório mantinham o ambiente aceso lá dentro. Oh! Ele disse desinteressadamente, encontrou alguma coisa? Claro. Solution sorriu, sou eu, afinal. Ela fechou os olhos presunçosamente e tocou levemente o peito. Seguir o cheiro de um elfo da frente deste lugar foi fácil, e o rastreei de volta à casa de Dominique. Não sei por que ele veio por aqui, mas talvez Nua soubesse se você perguntasse a ela. E antes que você pergunte, sim,
ela está dormindo e eu não a acordei, isso pode esperar. Nada pode ameaçá-la enquanto ela estiver nessas paredes. O tom de Solution era muito prático, e Raymond não estava inclinado a discutir com uma declaração de fato tão óbvia. Então o que foi tudo, aquilo? Ela perguntou, a conversa sobre a morte, quero dizer. Só perguntando algo aos deuses, e, suponho que você poderia dizer, ameaçando-os. Ele disse com resignação, chame isso de teste, eu acho. Ele respondeu com alguma relutância. Oh, Lord Demiurgo faz muitos testes, e Lord Ains encoraja testes como um meio de conhecimento, não é bem a minha praia, mas não posso discutir os resultados. Ela disse de passagem enquanto ia oferecer a mão a ele, vamos te levar para a cama, e Lau acordou e está lá embaixo fazendo uma pequena refeição com alguns dos elfos que têm problemas para dormir à noite, vou colocá-la em um dos quartos de hóspedes quando ela terminar. Você não vai derreter minha mão, vai? Raymond perguntou relutantemente enquanto parava de estender a mão para pegar a dela. Ela riu, eu vi sua faca trabalhar, eu quebraria um vitral como um artista como você, eu me pergunto se sua majestade vai me deixar transformá-lo em um demônio, ou talvez um slime depois de tudo isso. Afinal, ele criou um Dullahan como minha irmã mais velha. Raymond suspirou pesadamente, tendo a nítida sensação de que ela estava citando algo que ele não tinha ouvido, e sem saber se ela estava brincando ou não sobre o segundo, ele também estava cansado demais para se importar, ele a deixou pegar sua mão, e ela, em uma representação perfeita da empregada ideal, ajudou o dono da casa a ir para a cama quando ele estava mais cansado. Ele fechou os olhos e imediatamente caiu no sono mais profundo de sua vida. Setão. Quase não tem ninguém para enforcar. Leinas disse com desgosto enquanto seu exército freneticamente invadia todos os restos da cidade. Ela disse isso enquanto estava sentada em volta de uma mesa de sala de conferências com Shindai, Aureole Omegas, Anak e Zariuzu. Ninguém discutiu o sentimento, e exceto pelas feições mais fixas do homem-lagarto, profundo desgosto estava gravado em uma multidão de rostos. E daí? Perguntou Shindai enquanto se recostava na cadeira e apoiava os pés na mesa polida e brilhante. Então as pessoas precisam pagar por essas coisas. Shava não concordaria com isso, pelo menos? Leinas perguntou urgentemente. Shindai piscou algumas vezes. Não, ela gostaria que as pessoas morressem mais devagar, e elas vão. O quanto você acha que as pessoas levaram com elas quando correram? Talvez seu tempo na fortaleza Alaf tenha colorido sua percepção, mas você sabe que está muito frio lá fora, mesmo acostumados com essas temperaturas, elas não vão estar de uma forma boa. Imagino que a maioria dos culpados morrerá congelada na neve antes de chegarem a um lugar seguro. Qualquer um que sobreviver, podemos questionar mais tarde. Isso é frio. Zanak disse, e Shindai virou a cabeça para o rei, prestes a repreendê-lo, antes de ver o sorriso em seu rosto, reconhecer o trocadilho e cair na gargalhada. Quanta vantagem estamos dando a eles? Já faz quase o quê? Uma semana? Ariuzu perguntou com alguma impaciência evidente em sua voz. Estou ansioso para acabar com tudo isso. Quero voltar para minha aldeia, para minha esposa, para meu filho. Cada dia que adiamos, adia isso também. Não muito mais, descansar os exércitos e deixá-los se divertir, assim como garantir o que resta deste lugar de quaisquer suprimentos úteis, informações, e claro, libertar os prisioneiros, os bordéis, as terras agrícolas ao redor e coisas do tipo, não aconteceria da noite para o dia. Aureole Omega apontou enquanto acenava para o lado, ignorando sua preocupação. Arius assumiu um ar um tanto deprimido por um momento, antes de Aureole Omega continuar, não tema, não estivemos ociosos, os batedores anões negros e muitas outras cavalarias têm capturado as vilas e cidades por toda a região, tão a oeste quanto os arredores de Feron. Alon assumiu completamente o controle lá agora. Não há assentamento humano em nenhum lugar ao longo da cordilheira até a fronteira do reino dos elfos que não esteja sob seu controle. Infelizmente, ele não tem as pessoas de que precisa para se juntar a nós na marcha para Kami-Miyako, mas ele tem o suficiente para sua parte. Quando nos moveremos rapidamente, então, por favor, seja paciente, General Zariuzu. A voz de Aureole Omega era leve e encorajadora, e ela sentiu se animar um pouco ao entender que eles não estavam simplesmente ociosos.
Bom, meus homens lagarto odeiam completamente o frio. E embora isso não incomode muitos quagoas, a neve não é do agrado deles, é o mesmo para os anões e todos os outros abaixo de mim, exceto os poucos gigantes de gelo. Falando por mim, eu também não gosto. Arius o disse e soltou um estremecimento voluntário para enfatizar sua declaração. Houve acenos de concordância do resto da mesa quando Leinas falou: bem, a boa notícia é que não marcharemos pela neve ou pelo clima de inverno quando partirmos, não ficaremos aqui por muito tempo, mas como seguramos tanto o uso de nossos pergaminhos, usaremos nossos feitiços de controle climático localizados de 6º nível para nos dar um dia brilhante de início de verão para caminhar de Setão até Camimiaco, que um falso verão nasce e cerque a cidade de inverno em seu outono. Houve um suspiro coletivo de alívio da mesa que foi imediatamente seguido por gemidos pelo uso excessivo de trocadilhos. Tenho certeza de que Sua Majestade fez do uso de tantos trocadilhos em uma frase um crime de guerra. Rei Zanag disse revirando os olhos. Se não, eu vou propor. Shindai provocou com um sorriso irônico. Leinas fingiu algumas tosses, e então continuou. A boa notícia é que os escravos que libertamos estão todos recuperando as forças e não estão apenas dispostos, mas ansiosos para nos ajudar nos estágios finais da campanha. E mais estão chegando das fazendas, mas não tantos quanto eu esperava. Não é realmente uma surpresa se você pensar sobre isso. Rei Zanak apontou. Na época em que minha nação praticava a escravidão, era bastante comum para fazendeiros em grandes propriedades que se sentiam ameaçados, vender ou arrendar seus escravos para outros em uma região mais segura para minimizar suas perdas. E eu me lembro de ter lido que a General Henry acreditava que o General Boabdil tinha feito a mesma coisa com a população escrava de Crossroads, e a maioria das regiões vizinhas, com toda a probabilidade. Descobriremos que a maioria dos escravos aqui estão de fato sendo mantidos em Camimiaco. Isso faz um sentido sombrio. Shindai Khan comentou enquanto inclinava a cabeça para o Zanag de aparência irregular. Sempre que lutávamos uns contra os outros nas planícies, mantínhamos os objetos de valor o mais longe possível da destruição. É lógico que eles fariam o mesmo com a espinha dorsal de seu trabalho. Uma coisa curiosa, não há academia de quebradores aqui, nenhuma escola para supervisores. Leinas acrescentou pensativamente: nós vasculhamos esta cidade bem a fundo, mas a única coisa digna de nota que encontramos é um grande número de armazéns que obviamente não são usados há meses, pelo menos, talvez mais. Há algo de especial neles? Sariuzu perguntou enquanto batia suas garras na mesa impacientemente. Nada que eu tenha notado, apenas pedaços de papel espalhados, números de lote, eu acho, eu os registrei todos. Caso encontremos registros para os bens aos quais eles se referem, um pequeno mistério, eu acho, coloquei uma cópia do símbolo no último relatório, junto com a lista, e isso será enviado a todos os outros generais e ao rei feiticeiro, junto com o despacho de amanhã. Tenho certeza de que nada significativo sairá disso, mas já que você nunca sabe. Ela deu de ombros como se dissesse: por que não? Não vai fazer mal. Shindai disse pensativamente. Certo, então, próximo item. Leinas disse, pegando outro documento. Ao sul de Crossroads, estrada do último exército da teocracia. Boabdil cavalgava seu cavalo como um louco, assim como sua pequena escolta. Os encantamentos que eles conseguiam para aumentar a velocidade e a energia de suas montarias, ou pelo menos evitar a exaustão, eram usados, para completar. Cada um deles carregava algumas ervas conhecidas por resultar em um incrível aumento de energia, mas com grande custo depois, incluindo a morte potencial. Foi o último disso também. Boabdil pensou consigo mesmo enquanto batia sem pensar em sua bolsa de sela. O vento frio lhe açoitava o rosto, mas ele continuou cavalgando, com cada som dos cascos dos cavalos batendo no chão duro sob a neve. Ele se perguntava novamente: é tudo inútil? Ao redor dele, galhos balançavam para frente e para trás com o vento os forçava a apontar na direção de onde ele e sua escolta tinham vindo. É como se a própria natureza estivesse me dizendo para voltar pelo caminho que vim. Ele cerrou os dentes e seguiu em frente. O trovão dos cascos parecia impossivelmente alto enquanto o exército de 21 homens avançava para o sul, indiferente ao frio,
Indiferente à neve que às vezes caía e cegava sua capacidade de ver mais do que alguns metros à sua frente, eles agarraram as rédeas de seus cavalos, e dos 20 rezaram para os 6 guiarem seu comandante. As milhas foram consumidas enquanto suas montarias avançavam até que a magia que Boabdil agora contava como fraca, finalmente se esgotou e eles foram forçados a parar e usar o último da erva energética. Eles aproveitaram a oportunidade para se aliviar, cada um separadamente temendo que o frio congelante fizesse sua urina congelar antes que ela tivesse evacuado completamente de sua masculinidade. Enquanto a erva era consumida, eles montaram novamente em seus cavalos e continuaram cavalgando, deixando os animais irados, até que um por um os corações dos animais explodiram em seus peitos, morrendo na corrida e simplesmente desmaiando, até que finalmente havia 21 homens a pé, no momento em que a cidade apareceu. Eles avançaram com as pernas doloridas, inclinando-se para a frente contra o vento, os músculos doendo o tempo todo, as mãos agarradas às capas e os olhos baixos para manter a neve longe dos olhos. Finalmente, eles se aproximaram o suficiente para excitar a atenção dos guardas descrentes. Ao fazê-lo, Boabdil olhou por cima do ombro para sua escolta seguinte: quando entrarmos, não obrigarei nenhum de vocês a permanecer comigo, isso é perigoso e já sou considerado morto, não tenho ideia de qual é a conexão de Raymond com tudo isso, ou porque fui informado de que minha esposa foi enviada a ele. O que está acontecendo na cidade é um mistério. Se vocês desejam salvar suas vidas, vão, e eu nunca os culparei por isso. Nunca. Foi a resposta uniforme dos 20 jovens. Vocês são uns idiotas, mas estou muito orgulhoso de vocês. Boabdil disse, enxugando um breve lampejo de emoção de seus olhos para que não congelasse em seu rosto, e ele se virou novamente para a cidade, então continuou andando. O portão estava fechado e não dava sinal de abrir enquanto ele e seus homens se aproximavam. Isso por si só fez seu coração bater mais rápido, mas quando ele viu a visão do portão aparentemente inexpugnável, ele viu outra coisa e voltou seu olhar para o comprimento do muro para ter certeza do que ele pensou ter vislumbrado. Uma plataforma de madeira alongada com trilhos curtos na altura da cintura fixados a ela, e um único soldado de pé no centro, estava sendo baixada do lado de fora do muro. Tinha um par duplo de polias e uma corda presa, que por sua vez tinha um conjunto correspondente no topo em uma plataforma improvisada presa às ameias. Isso é definitivamente novo. Boabdil disse entorpecido enquanto observava o soldado sendo abaixado ao chão dezenas de metros abaixo. Seus olhos de guerreiro estavam paralisados. Entendo, ele não se agita, ele não parece nervoso de forma alguma, ou ele é incomumente corajoso, ou eles estão usando isso há um bom tempo, pelo menos. Ele pensou consigo mesmo. Quando o soldado chegou ao chão, ele saiu com uma mão na espada e um olhar nítido e disciplinado nos olhos. Boabdil e sua escolta esperaram pacientemente uma dúzia de metros atrás, e se endireitaram como se fossem inspecionar. Diga o que quer. O soldado gaguejou entre dentes. A pele do soldado estava levemente amarelada, e seu corpo parecia mais magro e menos musculoso do que deveria ser, embora seus olhos fossem disciplinados e sua postura, um pé para trás, mão na espada, estivesse pronta para o combate. Estava claro que ele já tinha visto dias melhores. Eu venho do General e querem no norte em negócios urgentes com os cardeais. Esses homens são minha escolta. Boabdil disse diplomaticamente, mas firmemente, tirando a mão da espada para garantir que nenhum mal-entendido ocorresse. O soldado olhou para todos eles e estreitou os olhos. Por favor, tirem os capuzes e os capacetes. Um soldado começou a exigir. Boabdil levantou a mão na altura do ombro, dobrada no cotovelo, indicando uma ordem para ficar em silêncio. O soldado olhou para o verso do gesto de seu comandante e fechou a boca. Tudo bem, mas podemos saber o porquê? Boabdil perguntou enquanto movia o capuz e desabotoava a tira do queixo para remover o capacete. Ordem dos cardeais, medo de que algumas raças próximas aos humanos tentem se infiltrar disfarçadas de humanos, e vocês todos pareciam bem alimentados demais, então. O guarda deu de ombros e começou a relaxar ao ver seus rostos humanos. Bem, se algo não for feito logo, esse não será o caso de ninguém lá fora, então precisamos urgentemente cuidar de nossos negócios. Boabdil disse com a maior cortesia. Ele colocou o capacete de volta,
o prendeu novamente e colocou seu capuz de volta com um último arrepio no frio do inverno. Entendo, senhor, está tudo bem. Podemos levar 4 homens de cada vez no elevador. Levará apenas alguns minutos para que todos subam. Devo avisar os cardeais sobre sua chegada? O guarda perguntou com um ar muito mais relaxado enquanto o tom familiar e tranquilo de Boabdil continuava. Não, ninguém além deles deve saber da nossa chegada. Se não fosse necessário para a entrada, eu nem estaria informando você. Então tenha isso em mente, ok? Boabdil perguntou com uma expressão amigável, mas séria no rosto, seus olhos brevemente assumindo um olhar assombrado novamente enquanto ele se lembrava de testemunhar a destruição causada pelo rei feiticeiro. O guarda assentiu com compreensão. Sim, claro, mas quem devo colocar nos diários de bordo? O soldado perguntou enquanto caminhavam de volta para o elevador. O vice-comandante Graves e sua escolta serão suficientes. Boabdil disse em uma voz que começou a parecer até para ele mesmo, pesada de exaustão. Boabdil pesou na plataforma com o guarda e 2 de seus homens. Dispositivo inteligente, como você o chama? Ele perguntou curiosamente. Eu e os outros guardas chamamos isso de elevador, mas o cara que o inventou chama de levantador. Ele revirou os olhos com irritação. Que nome idiota, é claramente um elevador. Ele bufou com desprezo. Boabdil deu de ombros. Contanto que ele não desmorone quando estivermos lá em cima, você pode chamá-lo de Dongovator, pelo que me importa. Um Dongovator, senhor? O soldado perguntou, olhando 2 vezes. Boabdil assentiu sabiamente. Sim, sobe e desce o tempo todo, mas a única razão para isso é que está sendo montado. Ele sorriu presunçosamente, com um leve arqueamento nos cantos da boca e um brilho nos olhos enquanto tentava conter o riso. Os soldados que estavam com ele não tiveram tais escrúpulos, começaram a rir ruidosamente, e Boabdil, incapaz de manter o rosto sério, juntou-se a eles rindo até o topo. Algumas idas e vindas, cada uma acompanhada de risadas enquanto a piada era contada novamente, fizeram com que todo o grupo subisse no topo dos muros, e uma recontagem para os outros no topo do muro teve o mesmo resultado, com risadas há muito ausentes retornando brevemente à cidade faminta enquanto Boabdil e sua companhia desciam as escadas e saíam para as ruas. Boabdil olhou para o céu distante, a escuridão se aproximava rapidamente, enquanto eles se moviam pela rua. Boabdil manteve seu ritmo quase correndo. Atrás dele, sua escolta achou difícil acompanhar o peso de sua armadura. Apesar de sua juventude em relação ao comandante, ele lançou um olhar por cima do ombro. Precisamos nos mover rapidamente. Cada minuto que atrasamos é um minuto que pode trazer o demônio para mais perto de nossa cidade, se pelo menos metade do que dizem sobre ela for verdade. Não podemos deixá-la vir sem ter preparado alguma razão para ela poupar a população. Para isso, precisamos de tempo. Até mesmo um dia pode ser o suficiente, até mesmo 1 hora, mas não podemos desperdiçar um segundo. Ele sussurrou com urgência rouca, e pior, e se o mestre dela decidir fazer uma aparição? O que você acha que ele fará? O som de seus pés pesados, calçados com botas, batendo forte e rápido no pavimento foi redobrado. Depois redobrado novamente, conforme se moviam pelas ruas, eles tomavam nota horrorizada de tudo o que viam. A cidade outrora orgulhosa havia se tornado destituída, as ruas estavam lotadas de pessoas, quase todas imundas, um grupo de brigões, alguns dos quais tinham sotaques de Crossroads, e outros cujos sotaques claramente os marcavam como moradores locais, lutavam por um saco de grãos mal grande. O suficiente para ser chamado de bolsa de moedas, eles não pouparam socos e o sangue correu rápido. Eles passaram por uma forca onde meia dúzia de pessoas estavam penduradas em cordas em volta do pescoço. Placas revelavam seus crimes como blasfêmia, incitação a um motim e canibalismo. Caroços se formaram em mais de 1 dúzia de gargantas com os crimes que viram, crimes impensáveis há 1 ano. O que diabos aconteceu com este lugar? Um jovem oficial perguntou com os olhos já assombrados por sua própria incapacidade de aceitar o que estava vendo ao seu redor. Fracasso. Boabdil disse com uma voz de total perda: nosso povo, é isso que acontece com aqueles que perdem. Eu vi isso no rescaldo de inúmeras batalhas, eu vi isso entre os aldeões que perderam tudo, até mesmo seu respeito próprio, e agora chegou a Kami Miyako,
a morte seria quase uma bênção para uma cidade que chegasse a esse tipo de ruína. Não havia resposta que nenhum deles pudesse dar a uma declaração como essa, e eles permaneceram em silêncio até chegarem à frente da propriedade do cardeal Raymond. Boabdil respirou fundo. Fique por perto, mas lembre-se, estamos visitando um cardeal. Demonstre o máximo respeito, não importa o quão suspeito você ache algo. A aceitação silenciosa foi dada por meio de saudações lentas, e suas mãos caíram das espadas enquanto se formavam em 4 fileiras de 5 atrás de seu general. Boabdil subiu os curtos 2 a 3 degraus até a porta e bateu lentamente, mas com firmeza. Uma resposta não demorou a chegar, uma mulher loira e volumosa em uma roupa de empregada que, no instante em que a viu, fez os pelos se arrepiarem por toda a carne de Boabdil. Ele quase pulou para trás e pegou sua espada. Apenas a disciplina de uma vida inteira de serviço o impediu de reagir com mais do que uma rigidez repentina no corpo e na voz. Ela viu e sorriu. E ele pensou por um momento que ela deu um aceno apreciativo, embora muito pequeno, de reconhecimento de seu bom senso. Estou aqui para ver o cardeal Raymond. Ele conseguiu dizer algo atrapalhado. Ela olhou para as fileiras aglomeradas. Não, ele está na cama desde algum aborrecimento na noite anterior, e não está recebendo visitas inesperadas. Ele vai me ver, Boabdil insistiu. Seu olhar se estreitou para os homens atrás de Boabdil. Você está planejando levá-lo a algum lugar? Ela perguntou, e a pele dele formigou ao sentir o perigo crescente. Não devo antagonizar esta aqui, pensou solenemente consigo mesmo. Não, estes são meus acompanhantes para garantir minha segurança no caminho para cá. Boabdil disse tranquilizadoramente enquanto estendia seu braço para envolvê-los todos em um único gesto amplo. Os olhos dela não se desviaram do olhar estreito para a afirmação inesperada: eu permitirei que você entre, mas se o que você disser for desagradável, não espere ir embora, e não espere que sua escolta tenha sido suficiente. Boabdil sentiu-se tenso como pedra, como um sapo olhando para uma cegonha faminta. Ele olhou para trás. Espere aqui. Ele disse sucintamente. Então a empregada se afastou, deixou-o entrar, e a porta se fechou tão rapidamente quanto se abriu, antes que seus soldados pudessem protestar sem fazer cena. O interior da casa era o que você esperaria de uma propriedade de um cardeal: ampla, mas funcional, bem decorada, mas sem excessos superabundantes. Ainda menos surpreendente, havia uma abundância de elfos se movendo pela residência. Então ele percebeu. Não, tem coleiras? Ele perguntou em silêncio. Solution apontou para o chão onde ele estava. Saia desse lugar antes que eu volte, e eu vou dissolver seu cérebro em seu crânio e vou chegar lá subindo pelo seu pau. Ela disse com um sorriso selvagem. Você não é uma empregada comum. O general Boabdil disse sem rodeios. Você é um mestre do óbvio. Ela disse em uma voz igualmente direta, e mostrou-lhe as costas enquanto subia as escadas. Quem, a propósito, devo dizer que está aqui? Ela perguntou sem olhar para trás. General Boabdil. Ele respondeu calmamente. Ela não perdeu o passo e foi até o quarto de Raymond. Ele esperou pelo que pareceu uma eternidade enquanto olhares hostis dos elfos se voltavam para ele, mas manteve seu olhar firme nos degraus. Eventualmente a empregada reapareceu no topo dos degraus. Ele vai te ver, suba, ó, e sua esposa provavelmente gostaria de te ver também. Solution comentou de passagem. Boabdil se moveu ainda mais rápido do que antes, e seguiu para onde a empregada o levou. Ela abriu a porta sem cerimônia e encontrou Raymond sentado na cama. Vou buscar sua esposa, e volto imediatamente, se levantar a mão para ele. Solution disse, e piscou. Então fechou a porta e os deixou sozinhos com a ameaça inacabada no ar. Perdoe meu estado desgrenhado, os eventos recentes foram difíceis para mim. Raymond disse imediatamente quando Boabdil entrou e gesticulou para uma cadeira próxima. Boabdil se jogou para trás, claramente exausto, seus braços caíram frouxamente em seu colo. O mesmo, vou poupá-lo do trabalho de perguntar por que estou aqui, como voltei, tudo. Como minha esposa provavelmente lhe disse, eu fingi minha morte. O que ela não saberia é que eu brevemente assumi outra identidade e cavalguei para o leste para assumir o comando de outro exército. Mas esse exército não existe mais. Cheguei a tempo de ouvir um demônio, a mão vermelha do rei feiticeiro, anunciar sua destruição. Então eu o vi destruí-lo com pouco mais que um gesto.
todos os 40.000 e alguns, apagados como uma gota de tinta caída no oceano. Então eu vi outra impossibilidade: a General Oma deveria ter sido morta pelo Agante, mas ela voltou. O rei feiticeiro, ele a restaurou à vida como uma morta-viva lendária, uma Dullahan. Eles deixaram você viver, não deixaram? Raymond perguntou com uma voz fria e quebrada. Sim, para voltar aqui, para avisar a cidade, para avisar nosso povo para se render, antes que seja tarde demais. Boabdil se inclinou para frente com urgência e apertou as mãos. Por favor, convença Dominique a desistir, não podemos vencer. Meu exército agora está sob o comando do general Eiqueren, mas não temos chance, não há nada que possamos fazer. Raymond gemeu e deitou-se novamente, olhando através de olhos vazios para o teto. Você não acha que eu já tentei encontrar caminhos para a paz? A general Baraja nos avisou repetidamente, mas ninguém ouve. Ela enviou um inquisidor, ela enviou um grupo de supervisores quebrados, ela enviou crianças que viram seus pais morrerem, ela destruiu Yanana até nada. A Fortaleza Dourada é uma ruína, Wheaton agora é uma pequena cidade. Ela até enviou a população morta para nós no rio, ela deixou o Rio Vermelho. Dezenas de milhares de corpos e partes de corpos flutuando e balançando na água. Não estou exagerando, o rio era vermelho por quilômetros, se não fosse pelos poços dentro da cidade, e usando mana constantemente por dias criando água, teríamos ficado sem água potável em um dia e todos morreríamos de sede. Raymond virou a cabeça para o lado, para olhar para o general. Eu me encontrei com ela, sabe, a mão vermelha, a paladina negra, a papa, eu me encontrei com ela para implorar, eu, um cardeal dos 6, e eu coloquei minha cabeça na terra e implorei por misericórdia para os soldados que tínhamos deixado no oeste, aqueles que tinham ido para Yanana após seu cerco fracassado de Prate. Ela me disse não, e então ela matou todos eles. Você não pode ter desistido. Boabdil perguntou esperançoso. Ele estendeu as mãos e as colocou no peito de Raymond. Por favor, você tem que ter algo em mente. Raymond virou a cabeça para o outro lado. Nosso povo começou a comer os elfos. Quando ela souber disso, bem, você leu os relatórios de inteligência. Eu lhe prometo que eles não são exagerados. Ela nos odeia pelo que ela nos culpa. Nosso tratamento aos elfos a deixou louca. Se ela souber disso, ou melhor, quando souber, ela matará todos os homens, mulheres e crianças humanos nesta cidade, tenho certeza disso. Espera, comer os elfos? Você quer dizer, comida? Eles estão transformando os escravos em comida. Boabdil não conseguia se mover enquanto fazia a pergunta. Sim, Solution vai garantir que ela saiba, mas mesmo que ela não saiba, eu sou obrigado a... Droga! Raymond sentou-se e jogou as pernas para o lado da cama, e Boabdil retirou a mão. Vou ser direto, e antes de começar, entenda que ela não estava brincando. Se você reagir mal a isso, você vai morrer quase imediatamente, e será incrivelmente doloroso, assim como absolutamente inevitável. Você me entendeu? Raymond perguntou em uma voz baixa e séria. Sim. Boabdil juntou as mãos e a segurou firmemente no colo. Serei obrigado a relatar isso ao rei feiticeiro. Tenho trabalhado para ele para espiar. Tenho feito isso desde que percebi que nosso país não só estava errado, mas já estava derrotado antes mesmo da luta começar. Tenho feito isso na esperança de salvar nosso povo e salvar os elfos que maltratamos por tanto tempo. E desde a noite passada, me tornei um apóstata. Não posso mais servir aos 6. Tem sido angustiante. Eu estava apenas reunindo minhas forças antes de escrever para Sua Majestade. Para relatar o horror que está prestes a acontecer em nossa cidade, o cardeal Yvon quer codificar o massacre de elfos por comida, adicioná-los às rações e, bem, pelo menos Dominique bloqueou isso, então não parece haver perigo imediato. O sangue de Boabdil gelou como o gelo e a neve do lado de fora da mansão. Você traiu a nação? Eu? O aviso surgiu grande enquanto suas palavras tropeçavam, e ele olhou para baixo, derrotado. Não posso levantar a voz contra você. Estou aqui para tentar apressar nossa derrota também. Tudo bem, deixe-me pensar sobre isso. Ele disse rispidamente, e se acomodou em uma postura pensativa, acariciando sua barba desgrenhada e olhando pela janela para a escuridão que se aproximava. Sua mente brilhante percorreu cenário após cenário tão rápido quanto alguém folheando as páginas de um livro, vez após vez,
Uma ideia vinha à mente e era rapidamente descartada, até que ele finalmente encontrou algo. Espere, no meu caminho para cá, vi brigas, enforcamentos, evidências de dissidência. O que você pode me dizer sobre isso? Ele perguntou esperançoso. É solto, descentralizado, controlado por um elfo e um punhado de humanos, mas sem nenhuma liderança real. É difícil de rastrear e muito difícil de reprimir. Raymond disse desanimado, a mulher elfa nos mantém informados sobre muitas coisas na cidade, mas muito poucos humanos sabem quem ela é além de mim. E não, eu não vou te contar, você não precisa saber. Isso pode mantê-los seguros, mas também os mantém ineficazes. Nós dois sabemos que com isso, não há uma chance de que esta cidade inteira seja poupada, mas, e se pudermos salvar uma parte dela? Boabdil propôs. Uma parte? Raymond perguntou, de repente intrigado, sua voz ficou um pouco mais alta e seus olhos opacos brilharam um pouco. Sim, se quisermos negociar com a mulher demônio, precisamos ter algo que ela queira salvar, ou pelo menos não matar. Boabdil apontou com uma voz cada vez mais confiante e astuta. Se você está propondo que usemos os elfos como reféns, ela vai matar todos eles e então matar nossa cidade de qualquer maneira, só para ter certeza de que o mundo inteiro saiba que fazer reféns é inútil. Raymond apontou revirando os olhos, você já deveria saber disso. Não, não reféns, símbolos de aceitação, um símbolo, algo para mostrar a ela que nem todos nesta cidade merecem a ponta afiada de uma flecha. Parece que você fez muito, mas não o suficiente para poupar a cidade, nada para negociar. Ligue-me aos dissidentes na cidade, eu os organizarei. Criaremos uma espécie de zona neutra improvisada. Aqui, obteremos o máximo de pessoas que se oponham a Dominique. Quando tivermos o suficiente, podemos apelar ao seu senso de justiça, obter uma parte da cidade, sem ninguém que apoie Dominique ou Yvonne, dentro dela. Podemos pedir a ela para poupar aquilo, não é todo mundo, não, mas prefiro salvar alguns do que ninguém. Além disso, se Ikerin fizer sua parte, podemos ter uma oportunidade de encontrá-la. Nós podemos tentar. Raymond disse, de manhã eu vou te ligar com alguns dos dissidentes. Se eles te aceitarem como uma autoridade central para discordar, você tem uma chance nisso, mas eu te aviso, se algum dos que você aceitar for dono de bordel ou patrocinador dos maus-tratos de elfos, e eu quero dizer qualquer maus-tratos, então suas chances de ela ser misericordiosa caem de mínimas para nenhuma. Boabdil soltou um suspiro reprimido. Eu entendo, entre mim e os 20, nós podemos fazer alguma organização em um dia, mas em 2, e dentro de uma semana nós teremos todos que valem a pena salvar vivendo dentro de um único quadrado da cidade. Se isso não for bom o suficiente, então tudo o que podemos fazer é rir enquanto ela nos mata. É verdade, marido. Ilau disse enquanto entrava na sala e corria até ele. Ele se levantou rapidamente e a abraçou. Ilau, você está segura? Estou tão aliviado, ouvi dizer que estava, mas... Eu estava, bem, não importa, apenas saiba que meu coração bate mais facilmente sabendo que você está viva e bem. Boabdil disse enquanto agarrava sua esposa tão perto de sua carne quanto sua armadura permitia. Bem, então temos que discutir bastante, e discutir isso rapidamente, não é? Solution perguntou enquanto entrava e fechava a porta atrás de si.